Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidos no podcast No Seu Tempo. Podcast onde estamos a estudar neste momento o livro O Nosso Lar, do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos dar início hoje ao 14º capítulo, mas antes quero fazer uma oração para que Deus nos possa ajudar e os bons espíritos para que este estudo corra perfeitamente bem. Uma oração linda, a prece das Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa por provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Com Moisés, sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos que, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a riqueza e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santidade. Assim seja, assim é e assim será. Bonita prece de Cáritas para começarmos este 14º capítulo do livro O Nosso Lar. No anterior capítulo, no 13º, abordámos a medicina da alma, o perispírito, o egoísmo, a perfeição dos desígnios de Deus, a compaixão, a ligação efetiva nas relações familiares. Falámos também sobre a proteção espiritual, o socorro espiritual, o trabalho e a conquista de cooperação, e também sobre o bónus hora. Neste 14º capítulo vamos falar sobre a autoridade moral, a linguagem do pensamento, a medicina terrena no ponto de vista espiritual, o ser integral, a educação da mente, a causa das doenças, a intercessão, as facilidades terrenas, a herança aos filhos, os títulos terrenos, a necessidade do trabalho, o ego, eu, o divino. E vamos começar este 14º capítulo intitulado Elucidações de Clarencio. Pulsava-me principite o coração, fazendo lembrar o aprendiz bisonho diante dos examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprender a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com o irmão que me antecedera despertara-me. Raciocínios novos. E vamos ver aqui só um pequeno apontamento para refletirmos
Que sentimentos André Luís experimentava face à postura firme e correta, incómoda e também afetuosa do ministro Clarencio àquela senhora que, sem esforço próprio ou merecimento, desejava auxiliar os filhos da terra? Pois bem, eu acho que a moral elevada, correta e verdadeira é irresistível às imperfeições de espírito, abalando e causando constrangimento. Diante de argumentos incontestáveis, o orgulho sente-se diminuído, equivocado em suas pretensões egoístas inadequadas. O que faria André Luís não eram as palavras do ministro, mas sim o espelho da própria consciência que acreditava os seus erros, tão semelhantes aos daquela pobre senhora. Depois voltamos ao texto. Quis desistir, renunciar o desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro auxílio, como se adivinhasse os meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava. Entretanto, a paciência me advertiu, porque referir-se ao serviço especializado não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro género de atividade, senão o correspondente aos preconceitos dos títulos monoliárquicos ou académicos. Esta ideia equilibrava-me a tempo. Pois bem, aqui André Luís refletiu. E vejamos que tipo de erro é esse erro humano que André Luís se refere nesta parte do texto. Bem, todos sabemos na Terra ainda há muita vaidade relativamente à posição de realce e destaque que o homem julga ocupar perante a sociedade, decorrente dos títulos de nobreza e riqueza herdados da família ou de títulos da formação académica que possui, como mestre ou doutor. Pobres e mortais, que não compreendem que os valores eternos e indestrutíveis estão no ser e não no ter, nas qualidades morais conquistadas durante as diversas experiências humanas. E aqui eu realçava também no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 7, item 12, em que menciona: em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui, as almas dos que já não vivem na terra e que devem chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão com a autoridade da experiência quantas mesquinhas, as vaidades e as grandezas da sua passageira existência em comparação à eternidade. Dirão para ti que lá o maior é aquele que foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo, e que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado do céu, que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, poderão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mão dadas, são os meios mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Muito esclarecedor este apontamento de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas continuando com o texto. Bastante confundido falei, mencionou André Luís. Tomei a liberdade de vir até aqui rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho, antes saudoso dos meus mistérios. Agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica, qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Clarencio fitou-me longamente, como que a identificar-me as situações mais íntimas, e mencionou: já sei. Verbalmente, pede qualquer género de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da sua paisagem de serviço para que o Senhor honrou. Com que o Senhor honrou sua personalidade na Terra. E vamos aqui ver que realmente Clarencio consegue identificar o verdadeiro desejo de André.
pois o ministro assimilava a verdadeira intenção de André Luís, que pedia qualquer género de tarefa, mas desejava uma atividade que pudesse manter a sua orgulhosa posição superior, como na Terra tinha. Na vida espiritual, a comunicação ocorre pelo próprio pensamento. A linguagem terrena é somente usada por espíritos ainda condicionados a essas referências. Quanto mais elevado, maior o acesso aos outros espíritos. Depois vejamos este parte no Livro dos Espíritos, no item 14, Allan Kardec menciona: para os espíritos, principalmente para os superiores, a ideia é tudo. A forma nada vale. Livros, matéria, a linguagem de que uso em si é rápida como o pensamento, pois são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Logo aqui vemos porque é que Clarencio sabia no fundo o que André Luís queria. Bem, e vejamos no Livro dos Espíritos, na pergunta 282, a questão colocada para Allan Kardec: como os espíritos se comunicam entre si? E a resposta do espírito superior foi: eles se vêem e se compreendem, a palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constantes comunicações, é o veículo de transmissão de seus pensamentos, como para vós, nós aqui na Terra. O ar é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e que permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Na pergunta 283, os espíritos podem dissimular seus pensamentos, podem se esconder uns dos outros? E a resposta é muito direta, vejamos: não. Para os espíritos, tudo é visível, sobretudo para os perfeitos. Logo aqui percebemos porque é que, lá está, Clarencio conseguiu ver aquilo que ia no interior e que realmente ia no pensamento de André Luís. Voltemos ao texto. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e de esperança que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Depois de mais uma pausa longa, porém, o ministro prosseguiu: convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nos desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você, André, foi médico na Terra, cercado de todas as facilidades no capítulo de estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Ora, aqui está outro ponto que podemos refletir, nomeadamente sobre as facilidades terrenas que os pais generosos proporcionam aos filhos. Há quesitos imprescindíveis que devem ser transmitidos na educação e na formação dos filhos, claro. E como todos sabemos, eles são os valores morais. À medida que os pais e os responsáveis tenham condições, é válido o auxílio que tenham acesso aos recursos que permitem o desenvolvimento e crescimento de seus potenciais. Porém, que essa assistência não se transforme em facilidade para a sua inatividade, egoísmo, orgulho ou materialismo. E volto aqui outra vez a referir o seguinte: no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item também 14, está mencionado: seja que a fortuna lhes tenha vindo da sua família, seja que tenham ganho com o seu trabalho, há muita coisa que não devem esquecer nunca. É que tudo provém de Deus e tudo retorna a Deus. Nada pertence a vocês na terra, nem sequer o seu pobre corpo. A morte os livra dele, como todos os bens materiais. São depositários e não proprietários, não se iludem. Deus lhes emprestou os bens e vocês têm de restituir. E Ele empresta sob a condição de que, pelo menos, o supérfluo caiba aos que carecem do necessário. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna para um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho.
O orgulho que lhe põe sob os olhos uma venda e destapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar na terra. Um pai de família, por exemplo, que abstém de praticar a caridade e economizará, amontoará ouro, diz ele, para deixar para os filhos a maior. É muito justo e paternal, convenhamos, e ninguém pode censurar. Mas será sempre essa a única intenção que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenos? No entanto, vamos admitir que seja um amor paternal, o único ansejo que o guie. Será isso motivo para que esqueça os seus irmãos perante Deus? Quando ele já tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será. Antes, dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes os corações. Não será murchar neles o amor ao próximo, só uma possível de bens e evitar que caiam na miséria? É muito justo e paternal, convenhamos, e ninguém pode censurar. Mas será sempre a única intenção que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso à sua consciência? Vejamos, esta parte esclarece muito bem sobre por vezes que aquilo que os pais fazem na terra aos filhos, dando-lhes o bem material, esquecendo muitas vezes dos bens morais, que são mais importantes, e o dar ao filho tudo aquilo que ele precisa para vencer na vida, todos os bens materiais para que ele precisa ultrapassar todos os obstáculos sem se ferir, não é o melhor caminho. Continuando no texto, logo depois de graduação começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre, continuava Clarencio, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou as facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro do trabalho a que Jesus o conduziu. Aquele olhar firme e bondoso ao mesmo tempo, estranha perturbação apossarava-se de mim, menciona André Luís. E vamos aqui ver, para refletirmos o que é esta maneira que André Luís transformou facilidades conquistadas em carreiras para a morte prematura do corpo. Pois, se nós recordarmos o capítulo 4, a avaliação realizada por um médico espiritual menciona a ausência de autodomínio e inadvertência do trato com os semelhantes, a quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziram-no frequentemente à esfera de seres doentes inferiores. Tal circunstância agravou muito o seu estado físico. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis, energias essenciais. Se recordam, isto foi aquilo que tratámos no capítulo 4, onde mencionou-se tudo aquilo que tinha contribuído para que André Luís estivesse no estado em que estava. Pois devemos recordar que André Luís foi diagnosticado como suicida inconsciente, não conhecendo nas bênçãos que lhes foram concedidas oportunidades de trabalhar para o bem comum. Desperdiçou em sua encarnação prazeres egoístas. O seu planeamento reencarnatório havia colocado sua capacidade intelectual ao serviço do mundo, mas acorrentou-a em seu próprio ser, saturando o seu corpo espiritual de fluidos destruidores que consumiram a vitalidade orgânica. É isso que o homem faz quando não doa o que tem de melhor e oferece, não evolui e não auxilia na evolução, propósitos de sua reencarnação. E voltemos ao texto.
Respeitosamente ponderei, continuou André Luís, reconheço a procedência das suas observações, mas, se possível, estimaria obter mais resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Impulso muito nobre, disse Clarencio sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda a tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre nos templos divinos do trabalho. Pois, este último apontamento de Clarencio é muito importante, pois vejamos que as atividades profissionais são ferramentas que possibilitam ao homem atuar na sociedade, sendo útil aos propósitos divinos da fraternidade e da evolução. E isso só é possível quando assume suas funções com responsabilidade social, procurando crescer, sempre e ajudando o meio em que se situa a progredir. Nesta construção íntima, o valor da recompensa pessoal entrará na consciência do bem realizado. E volto a um apontamento do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 18, item 15. Aquele que não cultiva o campo que o seu pai lhe conseguiu com trabalho e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É o seu pai que lhe tira as colheitas que ele não quis preparar-se. Se a falta de cuidado deixou morrer as sementes destinadas a produzir nesse campo, é seu pai que lhe cabe causar por elas, nada a produzirem? Não. Em vez de acusarem aquele que tudo lhes prepara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias e arrependimento, e operoso, meta, corajoso, mãos de obra, cultivem o solo ingratos com o auxílio da sua vontade, indo profundo com o auxílio do arrependimento e da esperança, lance nele a confiança, a semente que haja separado por boa entre as más. Regue com o seu amor, a sua caridade, e Deus, o Deus do amor e da caridade, dará àquele que já recebera. Fará então coroados de êxitos os seus esforços, e um grão produzirá 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores, tomem os seus arados e as suas enxadas, lavem os seus corações, arranquem deles a desavença, semeiem a boa semente que o Senhor lhes confia, e o orvalho do amor se fará produzir frutos de caridade. Este é um apontamento de um espírito amigo. Continuando no texto, o título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos esperados. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir o Senhor no quadro dos seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável em todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Então, o que é que isto seria? Porque é que o título para nós, como menciona a Clarencio, é simplesmente uma ficha, mas no mundo costumamos representar uma porta aberta para todos os esperados. Vejamos. Consideremos que na vida espiritual as conquistas meritórias pessoais não distinguem os espíritos mais endireitos, só lhes constituem maiores responsabilidades de deveres naturais para com a coletividade. São somente as qualidades morais que o elevam em estado íntimo de maior pureza e consequente felicidade. Já na Terra, aqui onde estamos, ainda predomina a importância da designação de títulos, através de que o homem se apodera de direitos, justificando qualquer atitude de incoerência moral, pelo simples facto de ocupar uma posição social de destaque. Vou novamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 6, item 6 também. O espírita prova a teoria, por exemplo, pelo exemplo prático, mostrando na posição de grandes no mundo dos espíritos
Os que são pequenos na terra, e muitas vezes bem pequenos os que eram maiores, e os poderosos na terra, herosos na terra. E os primeiros ao morrerem levam consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar o que constituía uma grandeza terrena e que não se leva para a outra vida. A riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento, nada de mais possuindo senão isto. Eles chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que se perderam até as próprias roupas, conservando apenas o orgulho que torna mais humilhante a sua nova posição, pois vêm os que lhes subestimaram na terra, aqueles que eles subestimaram na terra, colocados acima de si e resplendentes de glória. Então, vamos voltar ao texto em que continua a Clarencio. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou no tempo da medicina na sua ação. Lá dentro não se verificam normas que me autorizem a interessar os seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para o outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico. Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse nas definições apenas para o exame das cascas secas de algumas árvores? Ora, vou só parar aqui, também de forma um pouco rápida. Se a medicina terrena, disciplina profissional, circunscrever observações exclusivas à esfera do corpo físico como médico, qual seria a responsabilidade em entender estes preceitos com maior profundidade, no caso de André Luiz? Bem, nós sabemos que, como ciência, a medicina não deveria se limitar às pesquisas e procedimentos somente da ordem física. O exame das cascas secas é uma árvore, como está mencionado no texto. Quando se encontra nesse cenário todas as respostas conhecidas para a saúde do ser, e, como espírito previamente preparado para exercer funções na Terra, é de responsabilidade moral desbravar as causas reais das doenças e dos sofrimentos humanos, as enfermidades da alma. Aqui, se nós... eu vou referir aqui algo que se pensa será melhor. Como encaram os espíritos a medicina da Terra? Foi uma pergunta feita pelo repórter Clementino de Alenco, do jornal O Globo, a Chico Xavier, mas neste caso psicografado por Chico Xavier através do espírito Manuel. A medicina, no quadro das ciências, é uma das maiores benfeitoras da humanidade. Do seu seio são poucos os espíritos que têm dignificado o seu trabalho santificante e pelas abnegações redentoras. Digna de um acatamento é lícito esperar dela muitas das realizações em favor dos que na Terra lutam e trabalham pela conquista do aperfeiçoamento. É também considerado ciência benfeitora. É uma questão de dar-se tempo ao tempo. Paulatinamente, ela resolverá muitos dos mais complexos problemas da microbiologia no seu objetivo de conservar a saúde humana. É pena que os sistemas medicinais se combatam tanto na exposição dos seus processos de cura, pois eles apresentam as suas vantagens e o que é mais necessário a quantos aceitam os seus princípios é encararem sua posição como decorrente de uma missão muito sagrada. Voltando uma pergunta do repórter Clementino de Alenco, do jornal O Globo: como encaram os espíritos a medicina na Terra? A mesma questão colocada há pouco,
que é verdade que muitos dos números de moléstias constituem enigmas dolorosos para a ciência dos homens, não embora o avanço dos compêndios manuais de classificação das doenças, e que os micróbios patogénicos que causam as doenças se associam a elementos sutilíssimos de ordem espiritual. O problema, um grande problema, grandioso demais para a sua transcendência, afronta os conhecimentos científicos ou das provações individuais necessários para um aprimoramento psíquico de cada um. Daí se conclui a vantagem que resultaria para os processos medicinais se a terapêutica espiritual estivesse sempre unida a qualquer sistema de cura. As enfermidades do corpo obedecem geralmente às enfermidades da alma. Os tratamentos que a esta fossem implicados o seriam a identidade de circunstância ou veículo das suas manifestações. Voltando ao texto, grande número de médicos na Terra confere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Continuou Clarencio. Concordaremos que a matemática é respeitada, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora o médico, não pode estacionar em diagnóstico e terminologias. Há que penetrar na alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas académicas porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano de interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns, e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Ora, aqui temos algo que é muito importante nós falarmos. O que fazem os médicos que conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores e se sobrepõem a preconceitos comuns. Vejamos, considera-se os seus pacientes como seres integrais, corpo, mente e espírito. No livro Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito de Emmanuel, no ponto 95, na fase dos esforços da medicina como devemos considerar a saúde, Emmanuel menciona: para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção para a sua obtenção da qual, muitas vezes, há a necessidade de contribuição de preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Nova pergunta: todas as moléstias do corpo têm antecedentes espirituais? Menciona Emmanuel: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A origem das doenças é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico, e é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica no mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter enfermo dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Podeis responder que as agitações e os compromissos suprimem a dor. Todavia, o mal surgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis, aflitos, quanto às moléstias incuráveis pela ciência da Terra, eu vos direi que a reencarnação em si mesmo, nas circunstâncias do mundo investidos nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes, podereis reclamar várias estações sucessivas, com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Na pergunta seguinte: se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos a cirurgias, etc. Emmanuel menciona:
O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Acima de tudo, temos de reconhecer que os serviços de defesa de energias orgânicas dos processos humanos, como atualmente se verificam, assegurarão a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores no mundo. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos na Terra estarão transformados na excelência de recursos psíquicos, e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto às almas. Por muito tempo ainda a humanidade não poderá dispensar da contribuição do clínico, do cirurgião, do farmacêutico, de missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e a defendê-lo, conservando a preciosa saúde da sua alma. Ora bem, podemos aqui e falar um pouco mais sobre os títulos. Eu poderia mencionar sobre os títulos dos médicos que é com humildade o seu despreparo às necessidades justas da nova realidade e se submeter aos desígnios divinos de oportunidade de aprendizado, pois, já continuando com o Evangelho de Allan Kardec, no capítulo 7, item 11, as riquezas são eternas? A pergunta não. Elas não desaparecem quando se extingue o corpo, esse evolutório progressivo do espírito. Lança sobre ti um pouco de humildade, enfim, põe os olhos na realidade das coisas deste mundo, ou seja, do mundo terreno, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e rebaixamento do outro. Lembra-te que a morte não te poupará e como nenhum homem, os seus títulos não te preservarão do seu golpe, e que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora, se te enterras no seu orgulho. Quanto então te lamento, pois será bem digno de compaixão. E voltemos ao texto. Peço imensa desculpa, vou aqui. Fiquei atónico, não reconhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título académico, reduzida à ficha de ingresso nas zonas de trabalhos, para a cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o Ministro do Auxílio retomasse o fio das elucidações. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E tanto fazendo esforço para conter as lágrimas, pedi humildemente, submeto a qualquer trabalho nesta colónia de realização e de paz. Com profundo olhar de simpatia, respondeu Clarencio: meu amigo, não possui apenas verdades amargas, tem igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico do nosso lar, mas poderá assumir cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores, entretanto é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministro do Auxílio em seu favor. Minha mãe? Perguntei, inebriado de alegria. Sim, que esclareceu o Ministro. Sou a mãe e os seus amigos no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Ora, parando aqui muito rapidamente, é justo que os benefícios correntes das intercessões verificadas naquela colónia? Bem, toda a prerrogativa intercessória é atendida nas esferas espirituais, de acordo com as possibilidades. Verificamos que para o espírito encarnado ou desencarnado, a intercessão por parte dos entes queridos propõe auxílio de cooperação objetivando o seu aprendizado. Nem por isso despreza o esforço próprio e meritório,
Como tínhamos visto já no capítulo 7, a intercessão da mãe de André Luís a seu favor no nosso lar permitiu que ele fosse separado na colónia, sem lhes poupar os sofrimentos necessários ao seu despertar espiritual nas esferas inferiores. E voltemos ao texto. Logo após a vinda, pediu ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão, mas nos 15 anos de sua clínica, isto continuava Clarencio, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes praticou esses atos meritórios absolutamente por troça, mas presentemente pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em seu caminho. Desses beneficiários, 15 não esqueceram, neste caso, e têm enviado até aqui viamente apelos a seu favor. Eu peço imensa desculpa, eu vou repetir esta parte do texto porque eu cometi um erro. Na maioria das vezes praticou esses atos meritórios absolutamente por troca, mas estava a repetir o meu erro. Presentemente pode verificar que mesmo por troca o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiários, 15 não esqueceram e têm enviado até aqui viamente apelos em seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Ora bem, então se André Luís fez o bem com indiferença porque a atitude lhes proporcionou consequências positivas, bem, é que a verdadeira caridade é caracterizada pelo bem realizado aliado ao sentimento de amor, não apenas qualquer ato praticado para alívio das dores e necessidades do próximo são preferíveis a não fazer nada. No caso de André Luís, o resultado dessa atitude pode-se verificar na gratidão de alguns dos seus assistidos que agora o auxiliam para a intercessão. E aqui vou só referir o livro Pão Nosso de Emmanuel, psicografado de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 17. A suplícia da intercessão e dos bens a suplícia da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado pela abençoada contribuição de conforto e energia. Isto não acontece, porém, a pretexto de favor, mas em consequência das justas. O homem pode crer na influenciação de ondas invisíveis do pensamento, contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons e que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na sua própria natureza física vêem-se árvores veneradas que protegem e conservam ervas e arbustos e que receberem as bênçãos da vida sem lhes tocar jamais as raízes e os troncos. E voltemos ao texto, que estamos quase a terminar este 14º capítulo, só uma pequena parte que falta do texto. Concluindo a sorrir as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou: aprenderá lições novas em nosso lar e, depois de experiências úteis, cooperará efetivamente, eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Senti-me radiante pela primeira vez, chorei de alegria na colónia. Oh, quem poderá entender na terra semente chupilo. Por vezes é preciso secá-lo o coração no grandiloquente silêncio divino. E assim terminamos o texto, mas contudo quero só mais referir aqui um apontamento. Então, mas qual seria esta felicidade de André? Pela primeira vez chorei de alegria na colónia. Bem, após um choque de verdades tão profundas como foram aquelas que Clarencio lhe disse sobre a sua personalidade, ferindo-o nas profundezas do que restou do seu orgulho, pela misericórdia divina que é concedida a oportunidade de ser útil, servindo os propósitos elevados e reeducando-se
porque isto é extremamente importante, e referindo do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, no capítulo 138, em que menciona: não te esqueças, o serviço é de todos, uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor do trabalho confiado às tuas mãos e à tua inteligência, e serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia da providência, mas é Deus quem lhe põe nas ramagens as flores e concede os frutos segundo o seu merecimento. Então, mas aqui também só algo que eu acho que tenho que referir, que o que é que significa. Por vezes é preciso que se cale no coração, no grandiloquente silêncio divino, como menciona André Luiz. Bem, o nosso coração está repleto de sentimentos que somente dizem respeito às nossas imperfeições, pensamentos que traduzem desejos que alimentam o nosso ego, o nosso orgulho, as vaidades, as paixões e aqueles hábitos viciosos. E apesar disso, a bondade infinita do Criador habita no nosso ser, direcionando-nos aos verdadeiros caminhos do aperfeiçoamento moral. É preciso, portanto, calar o inferior para ouvir no silêncio o divino, que diz muito ao coração, a grandiosidade que podemos alcançar com a ingratidão por todas as oportunidades que nos são concedidas para melhorarmos o que somos. E aqui vou terminar este capítulo mencionando uma parte de momentos de meditação do espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, no capítulo 4, que é muito importante, sobre o ego e o divino. Fechamos. Os inimigos e os amigos residem na tua casa interior e tu os conheces. Acompanham-te desde há muito, estás familiarizado com eles. Os inimigos e os amigos residem na tua casa interior, e tu os conheces. Acompanham desde há muito, estás familiarizado com eles, mesmo quando te insistes por ignorá-los. Eles se induzem às glórias, às quedas, aos atos heróicos, às fugas espetaculares, erguendo-te às estrelas ou atrelando-te o carro de ilusões. São conduzidos respectivamente pelo teu ego e pelo teu eu. Primeiro, o ego comanda as paixões dissolventes, gerando o reinado do egoísmo cego e pretencioso, que alucina e envilece. A herança do primarismo animal a ser direcionado, pois, que é o maior adversário do teu eu. O eu, é a tua individualidade cósmica e herdeira do amor de Deus, que te impulsiona para as emoções de amor e de libertação. Sol interno é chama nas fumaças do ego, aguardando o momento de a dissipar, a fim de brilhar em plenitude. Jesus desdobrou o eu divino, com que impregnou a humanidade, e ao ser posto na cruz, despojado de tudo, prosseguiu de braços abertos, afagando todos que ainda o buscam. E eu acho que também era importante no livro Momentos de Meditações de Joana de Ângeles, no capítulo 1 e 5, o homem que busca a realização pessoal inevitavelmente é impelido à interiorização. A meditação tornar-se-á um meio eficaz para disciplinar a vontade, exercitando a paciência com que vencerá cada dia as tendências inferiores, das quais se aprisiona. O homem comum vê, ouve e vive conforme agrada. Os acontecimentos são enfocados de acordo com as lentes dos seus interesses pessoais. Tudo faz para aproveitar sempre, desfrutando da maior parte. O seu humor é instável, porque é governado pela força da paixão egoísta. A sua fé é acomodada, por supor que ganhará a vida utilizando métodos duvidosos em que tem exposto a existência.
O homem lúcido entende a finalidade para a qual foi criado por eles e ouve e vive obedecendo aos padrões regidos pelas leis que regem a vida. Proporciona os meios para que os fenómenos aconteçam, efeitos naturais das suas ações postas a serviço de programas divinos. É estável porque sabe que somente lhe acontece o que lhe o que se torna melhor. Daí, retirando a boa parte daquele que o ajuda em qualquer ocorrência, crê e ama sem receio, porque a sua é uma vida fecunda. O homem que busca a realização pessoal inevitavelmente é impelido da interiorização. A meditação torna-se um meio eficaz para disciplinar a vontade, exercitando a paciência com que vencerá cada dia as tendências inferiores das quais se aprisiona. O homem comum vê, ouve e vive consoante sagrada. Isto foi muito importante. Eu acho que devemos pensar muito bem naquilo que somos, naquilo que fomos, naquilo que somos agora e naquilo que queremos ser, porque a nossa vida não é um livro escondido, a nossa vida é um livro aberto. E nós não vivemos sozinhos, vivemos com os outros. Os outros estão ao nosso lado. Os outros que são a nossa família, os nossos amigos, mesmo aqueles que nós dizemos que são nossos inimigos. E devemos pensar muito bem sobre isso. Este exemplo de André Luiz, em que Clarencio o toca profundamente, é o exemplo de todos os homens na Terra. Ou quase todos. Mas dizendo se calhar de 99% dos homens da Terra. Porque estamos aqui num planeta de prova de expiações. Estamos aqui para crescermos. E nesse sentido devemos todos amar-nos a nós próprios, mas amar-nos aos outros também. E sentimos nesse amar a nós próprios e aos outros, sentimos o Deus no nosso interior. E assim finalizamos este 14º capítulo. Quero agradecer a todos os espíritos terem permitido que este estudo corresse bem e que voltemos com a mesma vontade, com o mesmo amor, para que o próximo capítulo, 15º, seja também ele uma fonte de luz para todos nós. Muito obrigado. Até breve.